começar. Fala pessoal, boa tarde. A gente está aqui no podcast hoje para falar sobre síndrome nefrótica em adultos. Somos estudantes e a gente veio aqui para falar um papo descontraído e de um tema que parece muito complexo, mas a gente quer falar de uma maneira que todo mundo consiga entender. Estou aqui com o Júnior, com o Eduardo e com o Lucas Junqueira. Fala galera, eu sou o Eduardo e hoje vamos falar dos rins, porque é muito importante entender a síndrome nefrótica para a prática clínica. É isso aí, rapaziada. Esse tema cai muito em prova e também é muito importante para a prática hospitalar. Então é importante realmente dominar esse assunto. E aí galera, eu sou o Júnior e hoje a gente vai falar desse assunto sem perder a base científica. Então, Eduardo, começa explicando pra gente o que é a síndrome nefrótica. Então, Davi, a síndrome nefrótica é um distúrbio dos glomérulos, que são filtros microscópicos do rins. Eles têm poros que normalmente deixam passar só o necessário, mas quando estão danificados deixam escapar quantidades excessivas de proteína pela urina, mais de 3,5 gramas por dia. Ou seja, então, a síndrome nefrótica é uma perca maciça de proteína, acima de 3,5 gramas. E essa perda de proteína no sangue leva à hipoalbuminemia, que seria a albumina em baixa no sangue, né? E essa albumina em baixo reduz a pressão oncótica. A pressão oncótica ela é um tipo de pressão osmótica, também é chamada de pressão coloidosmótica, e ela é gerada principalmente pelas proteínas plasmáticas, que por causa do seu tamanho não conseguem atravessar as paredes dos capilares. E aí, o que acontece? Quando essa pressão cai, o líquido sai da corrente sanguínea e vai para os tecidos, causando o edema, que é um inchaço. Então não é só um inchaço à toa, né? Tem todo um mecanismo por trás. É isso mesmo, o corpo ele tende a compensar retendo cada vez mais sódios, porém essa retenção maior de sódio vai fazer piorar esse inchaço. Além disso, esses pacientes eles vão aumentar os seus níveis de lipídios no sangue e isso vai acabar tendo um maior risco para ele ser suscetível a uma infecção e uma trombose. Essa maior vulnerabilidade ela ocorre porque essas proteínas que são perdidas na urina, elas são essenciais para os anticorpos. E não vão ser produzidas novamente. Entendi. Então, ou seja, é uma síndrome crônica que pode evoluir até para uma doença renal crônica terminal se não for tratada adequadamente. Então eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia e as causas dessa síndrome nefrótica. É diferente nos adultos e nas crianças. Nos adultos, a maioria dos casos vem de glomerulopatias primárias, como a glomerulosclerose segmentar e focal, ou a nefropatia membranosa. A glomerulosclerose segmentar e focal, ou GESF, é uma doença renal em que ocorre a cicatrização, ou chamada de esclerose, em parte de alguns glomérulos, ou seja, apenas alguns deles são afetados, por isso chamada de focal. E dentro dos glomérulos comprometidos, a lesão atinge apenas um segmento, por isso segmentar. Essa cicatrização prejudica a filtração do sangue pelos rins e leva à perda de proteínas pela urina. Já a nefropatia membranosa é uma doença renal caracterizada por espessamento difuso na membrana basal glomerular, ou seja, a membrana vai ficar mais grossa devido ao depósito de imunocomplexo na sua face subendotelial, entre a membrana basal e os podócitos. Essa alteração causa lesão da barreira de filtração e resulta em perda importante de proteínas pela urina, sendo uma das causas mais comuns de síndrome nefrótica em adultos. Realmente, mas vale lembrar que também existem as causas secundárias. Entre elas a gente pode citar a diabetes mellitus, né? O lúpus eritematoso sistêmico e hepatites virais, uso de medicamentos como anti-inflamatórios também, antibióticos, além de alergias, né, Davi? Sim. E vale destacar que a hipertensão arterial com complicações cardíacas e cerebrais é mais provável em pacientes com diabetes ou lúpus. Mas e o paciente? Como que ele pode perceber que ele tem isso? O sinal mais marcante, Davi, é o edema, no início do rosto pela manhã, que é o inchaço, e depois nos tornozelos e pernas ao longo do dia. Outro sintoma clássico também é a urina espumosa, porque a proteína em excesso, ela dá um aspecto na urina de espuma persistente. Além disso, o paciente ele vai ter uma perda de apetite, dor abdominal, sensação de mal-estar, um ganho elevado de peso. Isso vai ser por conta da retenção de líquidos e também por conta das infecções, por trombose e outros tipos de infecções. Beleza, então como que a gente confirma o diagnóstico? A gente vai começar com a clínica, que são as características, são edema, urina espumosa, hipertensão variável e risco aumentado de infecções e tromboses.
Nos exames laboratoriais aparecem proteinúria maciça, que é maior ou igual a 3 gramas em 24 horas, ou relação proteína-creatinina, que é maior ou igual a 3 gramas também. A gente também pode falar da albumina sérica, que é menor do que 3,5 gramas por decilitro, e a dislipidemia, que é quando o colesterol e os triglicerídeos estão elevados. E a biópsia renal ela é recomendada na maioria dos casos em que comete adultos, porque ela define a glomerulopatia de base. Ela também ajuda na escolha terapêutica e na origem do prognóstico. E aí vem a grande questão, né? Como tratar a síndrome nefrótica? Então, o tratamento ele vai depender da causa e também depende muito da origem. Por exemplo, quando a gente fala de uma glomerulopatia primária, muitas vezes a gente vai usar um corticoide assimilado com um imunossupressor. Além disso, existem medidas também não medicamentosas, que seriam a dieta normoproteica, que é controlar a quantidade de proteína no dia, proteína ideal, que seria de 0,8 a 1 grama quilo por dia, a restrição de sódio, de no máximo 2 gramas por dia, essencial para o controle do edema, para controlar esse inchaço. A restrição hídrica só em caso de hiponatremia, e evitar tabaco, álcool, obesidade, drogas nefrotóxicas como AINES e contrastes e drogas ilícitas, além do controle de peso diário e registro de volume urinário de 24 horas. Já no tratamento medicamentoso, a gente pode falar dos diuréticos, para reduzir o edema, né, esse inchaço, IECA ou BRA, que aí vai depender de idade e outras características, para controlar a pressão e reduzir a proteinúria. Estatinas em caso de dislipidemia, como eu tinha falado, o colesterol e os triglicerídeos elevados, né? Estatinas em caso de dislipidemia, anticoagulação em pacientes com albumina menor que 2 ou 2,5 gramas por decilitro e proteinúria maciça, sempre avaliando risco de sangramento. E a gente também pode falar das profilaxias contra infecções, né? Vacinação anual contra a gripe e contra pneumococo. E se a síndrome for secundária, como na diabetes ou no lúpus, o foco principal sempre vai ser tratar a doença principal. E para fechar, a síndrome nefrótica é uma condição em que os rins deixam escapar proteínas demais, levando a edema, alterações no sangue e risco de complicações graves. Exatamente. Então, por isso que é muito importante a gente procurar atendimento médico ao notar um inchaço incomum ou urina espumosa. Rapaziada, com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, dá para controlar a síndrome e evitar a progressão para doença renal crônica. Então é isso, valeu demais por escutar a gente até aqui, foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Obrigado, galera. Lembrando que a gente é estudante, mas tudo que a gente falou aqui vieram de fontes confiáveis, como PubMed e Cielo, e também lembrando e deixando bem claro que isso aqui não substitui uma consulta médica. Então é isso, obrigado, até o próximo episódio. Valeu, rapaziada.